deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, seu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, seu poder, tua é agora pra sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Pode sentar um pouquinho no teu lugar, seja muito bem-vindo. Você que nos visita, essa casa é a casa do nosso Deus e é a sua casa. Nós temos alguns avisos para a igreja. No dia 10 e 11, nós teremos o pastor Ediléo, que é da Vruta, que nós já estamos fazendo na igreja em pequenos grupos. E o importante dizer é que o pastor vem 2 dias. Provavelmente não serão os 2 dias no mesmo local. Por que eu estou avisando isso? Porque é importante que você e eu acompanhemos os 2 dias. Porque um é complemento do outro. Amém, queridos? Então a gente já está avisando com grande antecedência para que você
já faça aí uma logística com a sua agenda e procure estar os 2 dias, que é muito importante. Um homem de Deus que tem desempenhado um trabalho grandioso na Indonésia. Então será tudo que a igreja traz é para que agregue em você mais de Deus. Mais de Deus, assim como o seminário acontece às segundas-feiras, às 20h30, curso de obreiro às terças-feiras, às 20h30, quarta-feira tem o Café com Deus, às 20h30, quinta, célula, mas é aberto o tempo, lá pelo YouTube também, às 20h30. Então, e depois, logo mais, nós nos dividimos, após a abertura no YouTube, nós nos dividimos nas nossas células. Então, você que ainda não participa de uma célula, participe de uma célula. É uma forma de você crescer em Deus, crescer no relacionamento, porque Jesus é relacional. Nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos. Amém? Amém, queridos? Por favor, você fique de pé, vamos fazer mais uma oração para nós passarmos a palavra para o pastor. Senhor amado, Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada porque nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar. Pai, nada acontece se o Senhor não está no lugar. Por isso, Senhor, continua a derramar. Continua, Senhor, Deus, a vir nos tocar no mais profundo do nosso ser. Que nós não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos neste lugar. Porque toda vez que nós estamos em Tua presença, há transformação, há mudança de vida, Senhor. Pai, nós te clamamos nessa hora, independente de nós, ó Deus, independente de nós. Toca cada vida aqui, Pai. Toca cada vida aqui, Senhor. Nós, seus filhos, que o Senhor ama, nós queremos também declarar que nós te amamos, te adoramos, Pai, e que essa casa que é nosso coração é tua, Pai. Essa casa é tua. Entra mesmo, Senhor, faz morada. Transforma o que tem que ser transformado, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Oh, Deus, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir, Jeová. Oh, Deus. Tu és o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Ramá. Tu és o nosso Deus maravilhoso e tremendo. Um Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. Um Deus que se manifesta no meio do povo que o adora. Espírito Santo, sopra mesmo do teu vento nos 4 cantos deste lugar. Que essa igreja continue sendo luz nessa região, Senhor. Que haja um imã aqui, Senhor, para atrair esses prédios, Senhor, como nós oramos sempre. Que eles possam passar nessa rua e não ver um prédio, mas eles possam ver o próprio Deus neste lugar, Senhor. Usa os teus filhos como evangelistas, Pai, para sair para os 4 cantos da terra declarando: eu conheço alguém que transforma e que muda todas as coisas. E esse alguém não é uma religião, mas é Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Deus. Senhor, nós queremos também te devolver nossos dízimos, entregar as nossas ofertas, Senhor, e fazemos isso também em obediência à Tua palavra. Paizinho, se há alguma coisa em algum coração, nos nossos corações, que nós possamos entregar diante de Ti antes de vir ofertar e dizimar. Tudo isso eu te peço e te agradeço no Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém. Glória a Deus. Atentamente ouvir a Deus, teus mandamentos ser, obedecer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar,
onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que a tua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Eu sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Senhor, obrigado, Deus, porque Tu és hospitaleiro conosco, Pai. Teu coração é cheio de misericórdia. Tu tiveste compaixão de nós, Pai. E isso nos atraiu, Pai. Tu nos abraçaste, recebeste. Pai, obrigado porque aprendemos contigo a ser hospitaleiros. Ainda estamos aprendendo, Deus. E nós temos muito com que nos regozijarmos. Deus, obrigado por fazer crescer a Tua casa. Obrigado, Deus, por estarmos unidos e cada vez mais. Obrigado, Deus, por aqueles que Tu mandas, Deus, porque não fazem outra coisa senão refletir o Teu amor, a Tua compaixão, o Teu abraço. Obrigado pelo abraço de hoje, Pai, que nós ainda estamos recebendo. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo Teu vaso também, por esses pastores que aqui estão, pela Tua bênção, pela Tua unção. Abençoa-os, Pai, no nome de Jesus, como sempre. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Bom dia, queridos. Eu saúdo vocês com a graça de Jesus, com aquela paz que excede nossas vidas e que derrama sobre nossa casa, nossa família, né, nosso trabalho, nossos sentimentos, nossas emoções. Eu estou acompanhado da minha esposa, da Laila, né? Vocês nos conhecem, nós já estamos juntos aí online, em algumas ministrações, na granja, né? Alguns lugares que nós passamos. Devagar a gente vai conhecendo a família. O pastor Chore nos deu um socorro de família em Boituva. Nós estamos em Boituva, eu e Laila. A gente está no nosso segundo casamento, né? Vocês sabem, nós somos casados 2 vezes, mas com a mesma mulher, com o mesmo homem, né? Já temos 38 anos juntos, né, em toda a jornada. Nossos filhos já são casados, já têm a vida deles, né, a família deles. 2 moram em Manaus, né, a do meio, e o mais velho, e a caçula mora em Sorocaba. Está lá pertinho da gente, em Boituva. Eu e Laila, nós começamos a implantar um trabalho em Boituva. É uma semente que está sendo germinada ali, naquele local. Eu gostaria até que o pessoal da mídia, enquanto eu estivesse falando, pudesse mostrar em que estado está, em que momento a gente está lá em Boituva. Ó, é isso aí. A gente está terminando, é aquele prédiozinho ali. Embaixo é um salão grande com uma infraestrutura para crianças, né? A gente quer trabalhar com um grupo de crianças, que lá no bairro tem muita, mas muita criança mesmo. Então, a gente mora no mesmo bairro, isso fica 2 ruas acima da nossa casa, e a gente espera que até dezembro esteja pronto para a gente abrir para a comunidade, né? Nós vamos implantar em cima, onde vocês estão vendo as salas que estão sendo feitas, em cima cursos. Então, assim, a gente não vai fazer esse trabalho assistencialista lá, vai ser uma taxinha social, para a pessoa estudar informática, quem sabe inglês, para estimular a educação na comunidade, lá no bairro, né, para estimular, incentivar a leitura. Minha esposa trabalhando com crianças, contação de história.
Aí nós vamos promover no espaço eventos, né? Por exemplo, formaturazinha das crianças, do inglês, da música, onde os pais estarão presentes, os familiares, e aí então a gente começa a evangelizar. Né? Vamos começar uma célulazinha lá na nossa casa. Esse é o projeto, né? Porque a gente passou 12 anos viajando, só viajando, eu e Laila. Né? Quando eu saí das ruas de São Paulo, eu fui surpreendido por um vento de Deus me soprando junto com Laila, né? Para fora, para ir, para falar, para contar essa história, para levar esperança, para ser uma carta de Deus, de esperança, de amor para as pessoas, né? E a gente teve muitas surpresas, porque a gente foi percebendo algumas lacunas. Por exemplo, as pessoas chegavam para a gente: puxa, eu sou professora de uma escola, olha, eu sou diretora, eu sou proprietário, vocês não podiam ir lá contar a história de vocês para as crianças? Aí a Laila ia lá e contava. Você não podia falar com os jovens e tal? Aí eu sou músico, então eu fazia uma playlistzinha de algumas canções, ia lá com eles, contava um pouco da história. E a gente foi percebendo que aquele era um lugar legal para a gente investir na evangelização e plantar uma primeira semente, e que mais tarde isso pudesse ser colhido nas igrejas, com os pais, e de alguma forma, né, aquilo já ficasse ali na terra plantada, né, e Deus mandaria chuva depois para colher aquilo. E aí a gente foi pensando numa forma de elaborar isso, como é que a gente transformava isso num projeto pedagógico, que a gente não chegasse numa escola como pastores, não fosse só uma mensagem assim, uma mensagem muito confessional, mas que a gente pudesse nos misturar, né? A gente ficasse misturado com os professores, com os educadores. Então, Laila bolou um projeto chamado Pense Antes. Primeiro era escola sem drogas, aí para não ficar muito pesado, né? Quando a gente chegava na escola, aí a diretora falava: não, mas aqui não tem droga. Então, para explicar isso, era muito difícil. Então, a gente transformou em projeto Pense Antes. Pense antes. Pense antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Pense antes no rumo que você vai dar à sua família, aos seus sonhos, à sua carreira, enfim, desde cedo. E aí, a Laila elaborou esse projeto, a gente transformou num projeto pedagógico mesmo, e aí fomos buscar as certificações para isso, né? Inscrição na Biblioteca Pública Nacional, escrever livros, e aí contextualizar a linguagem de cada idade, né? Crianças, então aí nós escrevemos um livro para crianças, né? Que está colorindo, todo ilustrado, que está aprendendo agora, que está nos anos iniciais da escola. Aí fomos falar para os jovens, né? Que é um livrinho de bolso, ensinando para eles como atravessar o período escolar, como o rumo da vida muda com uma escolha lá no pátio, lá no intervalo, né? Depois, para os jovens, o pai que eu queria ter, e o meu livro clássico, que é o meu depoimento, Mais Forte que o Crack, de uma forma bem pedagógica, bem romanceada, né? E aí, nós fomos buscar essas certificações, os livros, eles trazem todo o thriller da história, todos eles é o contexto laboratório da nossa vida, né? Do que aconteceu comigo, com a nossa família, com os nossos filhos. E aí a gente foi desmembrando essas histórias, né? A gente foi desmembrando isso e desramificando, né? Um ramo para as crianças, para os jovens, dentro da linguagem deles. E em algum momento dessa história, desse romance, a gente tem esse encontro com Jesus, esse encontro com Deus. Então eles vão ser dirigidos para isso de alguma forma. E passou, né? Não foi bloqueado em nenhum momento. E tanto que, por exemplo, nos primeiros anos, as escolas que abriram as portas para a gente foram escolas católicas. Todas. La Salle, Dom Bosco, Salesianos, Maristas, né? A gente começou a entrar nessas escolas e falar para as feiras, e falar com os padres, e falar com os alunos, e falar com os pais. E nós percebemos, então, que era algo muito mais sério, porque a gente conseguia entrar lá, né? Era um programa, a gente passava mais tempo lá, não era só um evento, então a gente tinha possibilidades de construir alguns relacionamentos, né, com diretores, com coordenadores pedagógicos, né, com equipe técnica, e aí a Laila bolou um programa de capacitação para esses pedagogos, como trabalhar as literaturas, né, e Deus foi dando para ela essa estratégia. Aí a parte dos pais ficou comigo, aí na hora da reunião com os pais,
né? É tudo preparado para uma palestra técnica, mas que nada, os filhos já leram os livros, ele também, eles querem que a gente conte a história, né? Que a gente conte mesmo o que foi que aconteceu e como aconteceu. E aí chega essa hora, está todo mundo rendido, né? Aquele momento, aquele ambiente está todo preparado pelo Espírito Santo para a gente falar mesmo de Deus, falar de Jesus e tal. Já teve escola que a gente chegou e falou, não se preocupe, não é um trabalho confessional, a gente não veio aqui para falar de Deus, a gente quer falar, aí a diretora, não, eu quero que vocês falem de Deus mesmo, né? Escolas assim bem seculares, então a gente percebe a sede desse pessoal. Então nós passamos 12 anos nesse caminho com as escolas. Hoje já é o nosso filho que está tocando lá em Manaus, né? A nossa filha do meio, eles deram sequência ao projeto, mas foram milhares de livros, foram milhares de pais, alunos e professores alcançados. A gente tem muita experiência, muito mesmo, assim, de conversões, de pessoas que foram acompanhadas depois, de pessoas que até hoje estão com Lailas nas redes sociais, pessoas que vieram nos visitar, pessoas que nós fomos visitá-los, que foi através das escolas. Então foi um ministério assim, muito interessante, que foi Deus, nós não planejamos nada, foi Deus que foi fazendo, né? Então vocês viram ontem a nossa van, né, que nós fizemos a programação com já. Aquela van é um projeto nosso chamado Vambora Ler. É um projeto de incentivo à leitura, à educação, que a gente está levando agora para as escolas, só que agora, em vez de ser através da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, porque a gente vai fazer esse incentivo nas praças, nos bairros, fazer programação com as crianças e tal. A gente está bolando ainda esse projeto missionário, né? Deus nos chamou com essa pegada missionária, né? Então, meus amados, quando você sair, que você tiver acesso lá aos livros, eu sei que algumas pessoas já até têm esse livro, os nossos livros, mas se você puder, se não for fazer falta para você, leve mais, dê de presente para alguém, porque você está nos ajudando até dezembro a encerrar essa obra, né, para a gente começar a plantar essa semente lá. Então a gente faz esse projeto nas escolas, estamos diminuindo agora um pouco, a gente precisa parar. Esse foi o socorro que nós pedimos para o pastor Choro. Pastor, nos ajude para a gente parar um pouco, né? Para a gente cuidar um pouco aqui de Boituva. Começar a lançar semente, começar a igreja e começar a cuidar daquele pessoal. Amém? Então tá bom. Meus amados, eu vou ler o texto bíblico em que eu vou lançar aqui a construção de uma conversa com vocês nessa manhã, servindo como estrutura da nossa conversa, da direção que nós vamos tomar hoje com a palavra de Deus. A minha preocupação é que a palavra cumpra o propósito do coração de Deus, né? Que Deus me ajude com seu Espírito Santo, para que em cada coração que Deus conhece a sua realidade, cumpra o propósito dele com essa palavra. E eu fui buscar lá em Mateus, capítulo 15, 21 a 28, uma história muito interessante de uma família, de uma mãe que a gente não sei se era mãe solo, né, ou se ela tinha família toda estruturada, mas é a história da mulher cananeia, né, da Cirofenícia. Então eu queria ler com vocês, e o título da mensagem, e eu vou trazer o meu testemunho dentro dessa mensagem, é O que não te pertence, né? O que não te pertence, o que não me pertence na jornada da vida, nas fases da nossa vida, o que não te pertence. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Pai Celestial, graças te dou mais uma vez pela oportunidade. Senhor, como eu disse, que nessa manhã a tua palavra cumpra o propósito do teu coração. E conforme prometido da tua palavra, que o Senhor me ajude com o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida, em algum momento, ela vai engolindo a história da gente em dois ambientes, o ambiente do ser e do ter. A gente vai sendo e a gente vai tendo, né? A gente vai sendo criança, a gente vai sendo adolescentes, a gente vai sendo jovens, né? E aí a gente vai tendo papéis, a gente vai tendo que estudar, a gente vai tendo que adquirir algumas coisas, aí é um transporte, e a gente vai estruturando a logística para viver, para caminhar, para progredir, para avançar na vida. E a gente vai sendo namorado, a gente vai sendo esposo,
esposa, e a gente vai sendo estudante, universitário, e de repente a gente é um profissional na vida. Mas de repente também a gente é marido, esposa, pai. A vida, essas realidades vão engolindo a caminhada da gente, né? A gente planeja, mas na maioria das vezes a gente é empurrado por isso, né? Eu vejo as pessoas contando. Eu sempre faço essa pergunta, às vezes lá ela fala comigo, deixa de ser enxerido, você está na mesa tomando café com as pessoas e você fica perguntando, como foi que vocês se conheceram? Como foi que aconteceu mesmo? Me conta aí. Fala, amor, você é repórter? Ela fala comigo. Você é polícia? Você é repórter? Está fazendo interrogatório? Eu falo, não, eu gosto de ouvir a história das pessoas. E eu sempre pergunto, como é que vocês se conheceram? Conta para mim. E eu gosto de ouvir isso, eu escrevo, né? Eu gosto de ouvir essas coisas. E é interessante como eu ouço coisas diferentes. Eu ouço histórias de pessoas que se tornaram, né, marido e mulher de uma forma assim tão inusitada, foi sem querer. Tem um casal lá de Cerquilho, que ele é uma família maravilhosa, já tem muito tempo de casar e tal, tudo mais. Um era viúvo, outra também. E aí, como vocês se conheceram? Na internet. Eu falei, nossa, eu acho o pior lugar que as pessoas se conhecerem assim para casar, então não acho um legal. Será que é a minha cabeça, que é muito antiga e tal? Não, mas aí eles começam a contar a história, você vê que eles foram empurrados para isso mesmo, e vivem maravilhosamente bem, né? Eles estavam em extremos diferentes, em realidades diferentes, e a gente vê que não é com todo mundo. Já tem aquelas. Como é que vocês se conheceram? Não, nós crescemos juntos na cidade, né? Ela tinha 10 anos, eu tinha 10, estudava na mesma escola e tal. Você vai vendo essas diferenças, você vai entendendo que, mesmo que as realidades sejam diferentes, mas a gente vai estruturando a vida e vai sendo, e as coisas vão acontecendo. E a gente vai tendo também, tem que comprar um carro para andar, você tem que comprar um apartamento, uma casa para morar, tem que fazer alguma coisa, enfim. Todos nós estamos nessa dinâmica de vida. E aí vem filhos, aí vem carreira, vem uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, uma carreira empresarial, né? Ou você como um funcionário público, veio uma carreira profissional. E aí, para todos esses momentos, a gente tem uma jornada, a gente tem que caminhar uma jornada. Você não fica com filho um dia. Você não fica num casamento um mês, você não casa para isso. Você não tem um filho para conviver com ele um mês, uma filha. Você não se desperta para um tipo de profissão, você não monta um negócio, você não estabelece um plano temporário, só por alguns dias. Você convive muito tempo naquela jornada, e às vezes até o final da sua vida, com a mesma esposa, com o mesmo esposo, né? Cuidando dos filhos, só que em fases diferentes, né? Uma hora com provisão, outra hora com preocupação, outra hora com choro e tal. Mas o que é mais importante aqui? O que é mais importante é que em qualquer área das nossas vidas, em qualquer jornada das nossas vidas, em qualquer papel que você esteja vivendo, de pai, de filho, de marido, de mãe, de vó, de profissional, ou se já aposentou, em qualquer momento da sua vida, da sua jornada, vai acontecer eventos em que você vai ter que decidir se aquilo pertence a você ou não pertence a você. Se você dá conta daquilo ou se você não dá conta daquilo. E aí é um problema sério, porque a gente ouve muitas pessoas. E a maioria das pessoas procuram a gente para contar problema. Eu até brinco, às vezes, quando eu vou fazer alguma palestra, ou estou numa igreja, que eu dou meu testemunho, que aí chega um pai, uma mãe, e diz assim, pastor, posso falar com o senhor em particular? Eu digo, cuidado, porque eles vão saber que é droga. Ou é do filho, ou é de vocês, ou é de alguém da família. Se não tem problema, tudo certo, porque é o que eu vim falar aqui, é sobre isso. Né? O meu testemunho é sobre isso. Então, quando alguém perceber que vocês não chamaram a parte, vão saber, tem algum problema com droga ali. Não tem problema para vocês, não? Então, qual é o problema que eu vejo? As pessoas chegam completamente bagunçadas, embaraçadas, perderam o time, perderam o tempo de identificar que daquele momento em diante, aquilo não pertencia mais a elas, aquele evento não pertencia, elas não iam dar conta daquilo. É seu filho, você tem, é sua coisa, é sua profissão, é sua jornada,
é sua saúde, é sua vida. Mas tem um momento, tem uma fase, tem eventos que não te pertencem. Você não vai atravessar a ponte, você não vai romper, você não vai chegar do outro lado, você não vai ter uma explicação, se você não identificar que não te pertence mais. Porque nós vivemos num ambiente sobrenatural. Tanto faz, crê em Deus, não crê em Deus, vivemos num ambiente sobrenatural. Então, a questão é saber quando eu identifico que não dá mais, que aquilo não é mais para mim, que eu não tenho mais condições de lidar com aquilo. Porque quando eu chegar a essa conclusão, isso vai me empurrar para uma busca de solução, fora de mim, fora do meu controle, fora do meu domínio, fora da minha área, fora da minha geografia até. Talvez eu precise buscar fora da minha cidade, fora da minha casa, fora da minha mente, fora do meu pensamento, fora do meu contexto, fora do que eu acredito até. Foi o que aconteceu com essa mulher. De noite lutando com essa menina, com problemas convulsivos, com problemas... Eu acho que até essa mulher identificar que essa menina realmente estava possuída, ela passou por várias fases. E aí não tinha sossego. Como é que trabalha desse jeito? Como é que vive desse jeito? Como é que dorme, que acorda? Como é que lida com uma situação dessa? E pela disposição dela em buscar a solução, isso denota que ela fez tudo que ela podia na situação. Então, a filha era dela, o lar era dela, a casa era dela, a vida, o contexto era da família dela. Mas chegou um momento que ela identificou isso. Eu não posso mais lidar com isso. Eu não tenho mais condições de lidar com isso. Eu não dou conta disso. E eu tenho certeza que não era só na questão espiritual. Era uma sirofenícia. Era uma mulher cananeia. Era tão sério as diferenças que os judeus consideravam as mulheres cananeias, o povo cananeu, como cães. Como cães. Como pessoas de segunda, de terceira classe. Pessoas extremamente idólatras, extremamente perdidas das suas crenças, das suas fés. Pessoas extremamente perigosas nos conceitos de vida e nos conceitos espirituais, completamente diferente da vida ritualística que Israel tinha, que os judeus tinham na época. Então, eu acho que o contexto da luta daquela mulher, do esgotamento daquela mulher, era físico mesmo, era emocional, era sentimental. Não tenho condições, não dou mais conta de lidar com isso. E quando você identifica esse momento, isso te empurra para uma busca. Foi o que ela fez. Ela saiu para resolver. Eu não sei como é que ela fez, se ela largou essa menina com alguém, disse, cuida para mim, deixa aí, porque pior do que isso não tem como ficar. Eu preciso resolver. Eu preciso resolver. E ela saiu. Não importa se ela saiu no desespero, não importa. E é muito interessante que quando você quando você abre mão do controle, quando você abre mão do tempo, quando você abre mão da solução, porque você não tem condições de lidar mais com aquilo, com essa situação, quando aquilo já te esgotou, quando você sai da sua zona de conforto, você não sabe o que você vai encontrar. Você só sai, você tem que só sair. Você precisa sinalizar. E foi o que ela fez sem saber. Você precisa sinalizar de que você está em busca. Que você está caçando agora. Você é caçador, você é caçadora de solução. Você não dá mais conta. Você está em busca. E foi o que ela fez. Ela começou a sinalizar para tudo e para todos que não dava mais, que não tinha mais jeito, e ela saiu buscando. Então ela chegou a um lugar onde ela viu uma possibilidade de solução. E aí a gente não planeja, a gente não determina as condições que a gente tem que enfrentar para resolver as coisas, nem o tempo. Se vai ser debaixo de humilhação, se vai ser debaixo de exclusão, se vai ser sob incompreensões, julgamentos, que foi o que aconteceu tudo isso com ela.
Ninguém sabia de verdade o que estava acontecendo com ela. Só ela sabia a tragédia que ela tinha deixado para trás. Mas ela determinou que ela não ia parar aquela busca. No caso dela, ela ficou sabendo que aquele rapaz que andava ali pela Galiléia, que andava por aquelas cercanias, agora estava ali na região dela. A fama de Jesus já corria toda aquela região e as pessoas já sabiam que ele não excluía, que ele aceitava, que ele abraçava, que ele acolhia, que ele curava, que ele resolvia, que ele no mínimo, era um comportamento empático muito forte de Jesus com o sofrimento das pessoas. Ele tinha isso. A Bíblia, em alguns momentos, é porque a escrita, ela não traz a intensidade, né, das emoções, do sentimento, né, do momento, mas quando diz que Jesus olhava, quando ele via aquela multidão, ele ficava cheio de compaixão, porque ele as via como ovelhas sem pastor, gente perdida, a gente não sabia para onde ia. Então, assim, a mulher chegou ao ouvido dela isso aí. Ela diz, não, eu vou atrás, eu vou buscar, eu não dou mais conta disso. Né? E esses momentos da vida da gente, irmão, não tem doutrina para esses momentos, não tem teologia para esses momentos. Nós temos que nos entregar à busca. Temos que nos entregar à busca. Então, nós que conhecemos a história, que temos a palavra de salvação, que conhecemos Deus, não estamos isentos de passar por todos esses eventos, esses momentos da vida em que nós não damos conta, em que não pertence mais a gente. A família é sua, mas esse momento dela não te pertence. O filho é seu, mas esse momento, o casamento é seu. Foi você que escolheu a pessoa, foi ela que te escolheu, mas esse momento não pertence mais a vocês. E se não identificar isso, vai sucumbir. Não vai ter força mais para lidar com a situação. E é duro, olha, às vezes, o que mais corta o meu coração é quando eu vejo casais, às vezes, quando eu era pastor auxiliar na PIB de São Paulo, às vezes chegava casais assim que, não dá mais, pastor, a gente veio aqui para o senhor orar para a gente, mas não dá mais, a gente já decidiu, nós vamos separar. Aí você percebe que as pessoas se amam, mas não conseguem se acertar. Não conseguem se acertar. Isso é de cortar o coração. Que, às vezes você olha alguns casais que você fala, nossa, tem nada a ver com nada. Você nem vê condições para restauração, só um milagre de Deus e tal. Mas quando você vê duas pessoas que se amam, você percebe que elas se amam, elas se gostam mesmo, mas elas não conseguem se acertar. Isso é de cortar o coração. Então tem momentos que não te pertencem, não adianta insistir, não nos pertence. A busca é isso. A busca é se lançar desesperadamente na corrida. E ir, em sair do lugar, em dar passos. E procurar. E se informar onde que está acontecendo. E foi o que ela fez. E não se importar com as condições daquele momento, porque aquelas condições são passageiras. Elas são temporárias. A humilhação é por um tempo. A exclusão é por um tempo. A briga é por um tempo. O que foi que aconteceu com ela? Os discípulos até xingando a mulher, não para de gritar, deixa de ser louca. Mulher ali tentando chegar, dificuldades, barreiras. É isso é a busca, quando a gente não dá conta mais. E a gente já conhece o final da história. Ela conseguiu vencer esses cordões. E ela se entregou ao socorro de Jesus. Abriu mão e se entregou ao socorro de Jesus. E eu fico imaginando como foi para aquela mulher voltar, a volta dela para casa. Porque deve ter levado muito tempo, né, de caminhada. Então, não tinha como chamar um Uber. Não tinha isso. Né? E ela pensando e voltando. Ela voltando pensando, eu vou encontrar minha filha em paz, sossegada, minha casa vai ter sossego, eu vou conseguir dormir, comer. Então, foi o que aconteceu. Né? Jesus restaurou, devolveu a alegria de ser mãe, né? De ser filha, de viver, né? De encerrar aquele processo de humilhação, porque não é fácil não, os vizinhos, todo mundo sabendo. Né? Aí você começa a ser caracterizado pelo problema. Né? Onde mora fulano?
a mãe da endemoniada, que geralmente é assim, né? Aquele pessoal onde tem um demônio lá na casa, ou é aquele pessoal que briga todo dia lá, que o marido bate na mulher, que a mulher vai não sei para onde. É assim que a gente começa a ficar conhecendo. A mãe onde mora o drogado, aquele que se droga. O que está com medida protetiva porque espancou a esposa e tal. Porque é assim que começa a ficar conhecido. Essas características. Não é fácil isso. Não é fácil isso, né? Aí você perde até a vontade de participar de almoços com família, com tudo e tal. Você se sente portador de problemas, né? Foi difícil para mim chegar a esse momento e entender que não me pertencia mais. Porque quando você entende isso, ou seja, o processo da minha vida, né, a minha paternidade, eu como esposo, aquele momento não me pertencia mais, porque eu já tinha tentado absolutamente tudo no meu problema com drogas, né? Então, assim, conviver com o sofrimento da minha família, toda a minha família, os meus filhos, a minha esposa. E aí é difícil, porque quando você chega a essa conclusão que não te pertence mais, não dá para você ficar no mesmo lugar. Não dá para ficar do mesmo jeito. Porque aí é morrer, de verdade. Aí é o fracasso, aí não tem esperança para você. Porque entender que aquilo não te pertence mais, que esse problema de família não te pertence mais, mas não fazer nada, aí não tem esperança para você. Isso tem que te empurrar para uma busca, isso tem que sair, tem que abrir a porta de casa como a mulher fez e sair em busca. E por incrível que pareça, quando as pessoas falam comigo, mas pastor, como é que o senhor foi fazer uma coisa dessa? O senhor jogou seus documentos fora, saiu de casa para nunca mais voltar, abandonou sua família. Não, minha família já era abandonada. Eu saí em busca de uma solução para eles, não para mim, não tinha mais para mim. Era assim que eu acreditava, não tinha mais para mim. Eu saí em busca de uma solução para eles. É a forma de ficarem livres do meu problema com drogas. Então, quando eu saí, que eu não disse nada, que eu fui embora, e para mim, não importava qual era o fim, se eu ia morrer daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, para onde eu ia, se eu ia para as ruas, onde eu ia ficar, isso era a parte pequena da minha vida naquele momento. Mas eu entendi que não me pertencia mais. Aquela família não me pertencia mais. Eu não podia lidar com aquilo mais, né? O meu problema com drogas não me pertencia mais. Eu não podia mais lidar com aquilo. Talvez eles tivessem que identificar isso antes de mim, mas o vínculo é muito difícil. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Foi o que aquela mulher fez, porque talvez o vizinho fale, nossa, a filha da mulher já está ruim, a mulher ainda larga em casa e vai embora ainda, igual uma louca para trás nesse deserto e tal. E não sei quem ficou cuidando da menina, mas tem uma hora que quando não pertence, você não vai resolver. Você precisa buscar isso. E que bom que o evento que aquela mulher foi, não foi um evento do mal. Era Jesus que estava ali operando maravilhas, poder, graça. Que bom que foi isso. Que bom que o GPS do coração, sabe, daquela mulher, da compaixão dela pela filha, levou ela para o lugar certo, levou para o lugar certo. Eu não sabia para onde eu ia, eu não tinha GPS, né? Eu fui embora para as ruas de São Paulo e fiquei lá. Fiquei de lixo em lixo. Eu me lembro que os 2 primeiros anos, porque assim, eu não tinha coragem, porque eu vim de uma família, eu fui bem educado e tal, então eu não tinha coragem de pedir nada em lugar nenhum, pedir numa padaria, pedir num bar, pedir um pão, eu não tinha coragem de fazer isso. Então eu esperava à noite, eu não comia de dia, esperava à noite quando as pessoas colocavam o lixo, as padarias colocavam fora o lixo, as famílias colocavam fora o lixo. Só não vim para esses lados aqui, mas assim, Santa Cecília, Higienópolis ali, Bom Retiro, Barra Funda, andava aquela região todinha ali, né? E aí então eu sentava, abria o saco de lixo, e aí começava a separar. Mas eu separava, chegou um momento assim que foi tão triste que eu separava papel higiênico, eu separava a parte podre que já estava misturada, o cheiro. A comida do lixo é interessante, porque pode estar boa a coisa, mas tudo tem o mesmo cheiro, porque mistura tudo, né? Então tudo tem. Eu demorei a sentir o gosto, perceber o gosto, que tinha uma maçã, que tinha um pão, que tinha alguma coisa.
porque é tudo o mesmo cheiro. Então, assim, eu fazia isso, e naquele momento, para mim, era um momento sagrado, na madrugada, porque ninguém me via. Eu não precisava sentir vergonha, né? De vez em quando chegava um companheiro para comer comigo, um cachorro, um gatinho ali, para dividir. Quando a comida era pouca, eu digo, vai procurar outro lixo, que isso aqui só vai dar para mim. E é interessante, eu achei muitas coisas em lixo. Eu já achei dinheiro em lixo. Por isso que geralmente quando eu estou muito apertado, eu passo, olho um lixo assim, e falo, será que não tem dinheiro naquele lixo lá? Me dá uma vontade de abrir, dar uma olhada lá. Então assim, mas eu não dava conta mais. Eu não dava conta mais. Eu não sabia que eu estava sendo impelido. Eu fui impelido como é que eu posso dizer? Pelo instinto de proteção para minha esposa e meus filhos. Não, eles merecem viver. Né? Eu já fiz a escolha errada, já está decretado o meu fim. Mas é muito interessante que quando você sai para uma busca, quando você entende que não dá mais conta, Deus, de alguma forma, a compaixão de Deus, o coração de Deus, de saber que te fez. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que Deus ia corrigir, que Deus ia disciplinar o povo, mas aí ele se lembrou que o homem era carne, que o homem era pó, e não o fez. Está lá na história com Moisés. Não fez. Deus não fez. Deus se lembrou, disse, não, é carne, é pó. Então, sabe, quando essa compaixão de Deus em ver você perdido nessa busca, mesmo que no lugar errado, fazendo a coisa errada, você numa atitude errada, mas Deus lê o seu interior, o seu coração, e Ele sabe que você não deu mais conta daquilo. Ele vai promover o mesmo encontro que aquela mulher cananeia teve. Ele vai te levar ao lugar de Jesus. Ele vai te levar a esse lugar sagrado do Espírito Santo, onde você vai ter esse encontro com Jesus. Aí o que você vai fazer com esse encontro? Se você saiu para buscar solução, ou se você desistiu de tudo mesmo. Porque não adianta só você chegar no lugar de oração, no lugar de comunhão, no lugar do acolhimento, no lugar da campanha onde você vai fazer pela pessoa, orar ininterruptamente, dedicar tempo para aquilo, não importa se você abriu mão para buscar a solução, mas quando você chegar a esse momento, você precisa ficar até ser resolvido. A mulher, ela disse, não. As primeiras impressões dela, os primeiros resultados dela foram terríveis. Você já está ruim, você já está acabado. A pessoa ainda chega dizendo para você calar a boca, você parar de gritar, você parar de orar, você parar de buscar, para você parar de crer, para você parar de confiar. Foi o que aconteceu com ela. Mas ela saiu determinada, eu não vou voltar para casa com esse mesmo problema. Eu não dou conta mais disso. Eu não tenho condições mais de dar conta disso. Então Deus, na sua infinita compaixão, Ele vai dirigindo isso até chegar a esse momento, que às vezes é num deserto, às vezes até num lugar esquisito, às vezes nem é a sua terra, e às vezes as pessoas nem estão muito a seu favor, mas é lá que está a solução. É lá que está a solução. E isso aconteceu comigo, eu vivi os meus anos nas ruas, né? E engraçado que cada dia, cada ano que passava, eu entendia que todas as cores, todos os sabores, todas as texturas dessa experiência de família, né, dos papéis, desbotava, estava acabando mesmo. O tempo estava contra, né, correndo contra mim. Então eu sabia que quanto mais o tempo passava, mais a vida dos meus familiares ia se definindo, né? E mais a minha desgraça ia se definindo também e caminhando para o fim, porque eu percebia nitidamente que eu estava morrendo, nitidamente, os desmaios que eu tinha. Então assim, tem uns depoimentos muito interessantes. Eu levei a Laila um dia, eu tinha uns 2, 3 anos que eu tinha saído das ruas. Eu falei, nós vamos almoçar hoje numa lanchonetezinha, num restaurante que tem, é ali na Adolfo Gordo, não sei se vocês conhecem, ali no Santa Cecília, tem a rua Adolfo Gordo ali. Então tinha um depósito ali que funcionava, que comprava sucatas e tal, 24 horas, ali próximo. Então eu, quando achava na rua, ia vender ali para poder usar droga na Cracolândia, alguma coisa assim. Um dia eu não aguentei mais, desmaiei num lixão que tem ali próximo, uma esquina, num lixo ali.
que os bares colocavam. Fiquei ali desmaiado. Então passou a noite, passou o dia inteiro. Eu não tinha mais força. Eu estava clinicamente completamente desestabilizado. Quem é médico, quem sabe. Então foi desestabilizando, sem beber água, sem comer, você vai desestabilizando, né? As minhas, como é que eu posso dizer? Eu estava com os meus sensores completamente descalibrados, assim, sabe? Eu não ouvia, eu via longe que estava falando perto, minha vista embaçada, começou. E eu caí ali e fiquei. O sol quente, eu fui desidratando ali, algum cachorro ali naquele lixo com tudo. E do outro lado, o dono de uma lanchonete, o apelido dele é Pitbull, e nós colocamos esse apelido dele porque ele tinha uma cara fechada, assim, uma cara de bravo. Então nós vamos apelidar ele de Pitbull. Mas um coração de mãe. Né? Aí ele ficou vendo aquela cena lá, eu jogado lá e tal. Então ele pegou um funcionário dele, de 2 horas, mandava o funcionário botar alguma coisa na minha boca. Uma hora era água, outra hora era um suco, outra hora era um café, outra hora era leite, outra hora era um pedacinho de... botar na minha boca, porque eu não conseguia nem abrir a boca para comer e tal. Então, assim, às vezes nessa busca incansável da gente, sabe, nessa desistência, por não dar conta, mas com o coração buscando uma solução, Deus faz isso, Deus provê esses momentos. E aí, até que, aí ele contou para lá, ele assim, eu mandei alimentando ele lá, quando foi uma hora eu olhei, ele não estava mais, sumiu. E aí nunca mais apareceu, e agora ele apareceu, olha como ele está. Eu fui salvo naquela ocasião. Então assim, eu percebia que eu estava morrendo, nitidamente estava morrendo. Aí houve a situação do atropelamento, né? Eu fui atropelado lá na Edgar Facó. Eu fui atropelado, eu fiquei quase 2 meses no Hospital do Penteado, internado lá. Fui salvo também por isso, porque foi o momento que engordei um pouquinho, comi no hospital. O médico falou para mim, você já até pode ser liberado com 20 dias. Ele falou, mas vou deixar você aqui uns 50 dias para você comer, tá bom? Pelo menos você vai ser bem tratado, vai comer. Até eu gostei daquele hospital, eu não queria nem sair de lá mais. Lá do Penteado e tal. E eu não dava nem para me liberar, porque eu não tinha quem buscar, porque você tem que ter alguém para te buscar, para assumir a responsabilidade, ou você tem que ter um endereço, né? Foi muito difícil eles me liberarem lá. Então, assim, tem umas coisas muito interessantes da rua, né? Eu conheci, era muito, as passagens de ano, final de ano, né? A passagem de ano 31 para o dia 1º, assim, quando a gente ficava sabendo das mortes, os suicídios dos moradores de rua. Tinha gente, porque nem todo mundo está na rua que usa droga, que bebe, tem muita gente ali com histórias muito interessantes, entendeu? Eu conheci muita gente com história interessante. E às vezes você acha que o cara é louco, e realmente é uma loucura temporária. É tipo uma esquizofrenia psíquica, não é uma esquizofrenia, acho que neurológica, institucional na vida da pessoa, não. É uma esquizofrenia temporária, digamos assim, né? A pessoa, ela precisa viver uma história. E a história dela é horrível a história dela. Não tem como ela viver. Não tem como ela se nutrir da lembrança daquilo, do abandono de filhos, do abandono de coisas, das coisas que aconteceram. Foi por isso que ela desistiu de tudo e foi para lá. Então ela começa a inventar para ela mesma uma história. É uma pessoa esquizofrênica. Então ela inventa, e você já viu as pessoas que começam falando sozinho na rua e tal, às vezes, não, elas estão falando sobre essa história com elas. Elas estão conversando com essas pessoas imaginárias, com essas situações imaginárias, com essas agendas imaginárias que elas criam. E é uma coisa muito interessante, eu fui percebendo aquilo, eu ficava maluco, eu dizia, eu vou ficar desse jeito, eu vou ficar doido, eu vou morrer pancada na rua. E eu via como às vezes eles sofriam. E às vezes essas pessoas, eu conheci um assim, um senhor já idoso e tal, e aí todo mundo achava mesmo, era louco de tudo. Aí um dia, assim, sentando, o único lugar que tinha para dormir lá junto dele, na Avenida Rude, ali perto da LBV, no centro ali de São Paulo. E aí eu comecei a conversar, ele começou a conversar comigo, tudo direitinho, assim, então, eu falei com ele, velho, você não é doido? Você não é maluco? Aí ele ficou caladinho e tal, aí eu percebia. Aí nas madrugadas eu tinha conversa com ele, assim, ele falava do que tinha acontecido com ele, tudo direitinho. Aí passava aquilo ali, ele se trancava naquela história, saía com aquela história, para não ter que dar satisfação para ele mesmo, conviver com aquelas lembranças, né? Então, assim, eu me lembro que eu estava ali na ponte da Casa Verde, numa passagem de ano. Por que eu gostava de ir para as pontes da Marginal? Porque das pontes dá para você ver
as cidades, então você começa a ver os fogos de artifício. E eu entendia que atrás de cada barulho, de cada clarão de foguete daquele, tinha uma família, tinha alguém que estava comemorando, celebrando aquela passagem. Eu ficava imaginando, onde estão os meus filhos, né? Onde a Laila está agora? Será que eles estão celebrando essa passagem de ano? Será que eles já esqueceram e tal? Então, assim, é interessante você carregar essas memórias e conviver com essas memórias, né? Demora demais para você concretar isso, para você submeter isso ao esquecimento, pelo menos um esquecimento temporário, né? Então, eu ficava ali, e numa dessas ocasiões, eu estava ali parado em cima, né, olhando, e já era bem na passagem, 2 policiais da Rocan de moto, né, porque eles ficavam policiando a área, aí eles pararam ali, me viram. Então, eu não sei se eles entenderam que eu estava querendo me jogar de lá, ou eles queriam saber o que eu estava fazendo ali, entendeu? Aí um lourinho, assim, ele desceu da moto, né? Aí ele sacou a arma, ele viu que eu era usuário de droga, eu estava numa carroça, que eles conhecem, né? Quando é morador de Cracolândia e tal. Eu todo rasgado, mendigo, aquele cabelo enorme que eu usava nas ruas, aquela barba grande. Aí ele apontou a arma para mim, assim, ele engatilhou a pistola e falou, pula! Tinha ninguém, tinha todo mundo em casa, comemorando o Natal, passagem. Pula! Ele dizia para mim, eu fiquei olhando para ele, e o outro ficou na moto, o mais moreno ficou lá na moto, né, olhando. Tá. Falou, pula! E aí ele começou a trazer a minha realidade. Pula, seu lixo. Você não paga imposto, você não é cidadão, você não contribui com... E ele não estava mentindo, não. Você não é pai, você não é filho. O que você é? Você não é nada. Se você cair lá naquele asfalto, espera para você não pular em cima do carro e ainda trazer problema para alguém. Se você cair, ninguém vai te procurar. Seu corpo vai, pelo menos você faz essa bondade do seu corpo ir para uma universidade aí de medicina para ser dissecado. Pelo menos isso. No final dessa desgraça de vida que você está vivendo, então ele foi falando aquilo comigo. Então. Pula, senão eu vou atirar em você, ele disse. Aí o outro desceu da moto e falou, pula não, Jesus te ama. Jesus te ama, Deus te ama, pula não. Faz isso não, ele só está brincando com você. O outro de cara fechada, aí montou na moto junto com ele, aí o moreno foi rindo para mim, foi saindo e tal. Então, assim, é muito triste esses períodos. E todos vocês, todos nós, passamos por isso. Você pode não passar em cima da ponte da Casa Verde. Você pode não passar esse período com uma arma apontada para você, dizendo para você pular. Mas que em algum momento você tem que sair numa busca dessa, você tem que sair. Porque alguns eventos dessa sua jornada, você não vai dar conta, não tem jeito. O Espírito Santo vai atrair você para uma experiência sobrenatural. De oração, de enfrentamento espiritual. Sabe, de você depositar em Deus aquele momento, de você largar aos cuidados de Deus aquela situação e dizer, não, isso precisa ser resolvido de forma sobrenatural. É por isso que estamos aqui, é por isso que lemos a palavra de Deus, porque ela está recheada de eventos sobrenaturais, ela está recheada de pistas, dizendo para você, é esse o caminho, é dessa forma que é a vida, até nós termos o nosso encontro, e até estabelecermos a eternidade como o chão da nossa caminhada, é isso. Até que chegou o dia do encontro, meu. Se eu fosse contar para vocês aqui, eu sempre falo, eu não conto tudo por 2 coisas. Primeiro, que não dá tempo. Segundo, que se eu contar, você não vai comprar o livro. Então, para os mais curiosos, você vai ter muito mais coisas no livro, né, no meu livro aqui. E chegou o momento meu, da mulher cananeia, da mulher sirofenícia, né, do meu encontro. Eu me lembro que, depois de um evento que aconteceu no viaduto do Rio Branco, ali em cima da comunidade do Moinho, da favela do Moinho, que eu estava jogado ali, vomitando sangue, uma situação bem coisa, de madrugada, uma senhora começou a falar de coisas boas para mim e começou a trazer de novo o incentivo, a inspiração, né, o ânimo para desejar uma saída, né? Era como se ali aquela mulher trouxe para mim a compreensão de que eu estava numa busca,
e de que Deus estava interessado em conversar comigo sobre essa busca, em que Deus estava interessado a ter esse encontro para ver onde é que isso ia dar, até onde isso podia ir, se tinha jeito, se tinha solução, mas que eu tinha que voltar a desejar isso. Que agora era eu e ele, igual aquela mulher. Agora não adianta mais estar com a filha, carregar a filha, trazer a vizinha, trazer a família, e mostrar, não adianta. Era ela e Jesus. É esses momentos que vai filtrando, que vai limpando a sua relação, e que você pensa que é o fim, que é o pior momento. Não, é o momento do encontro, é o momento da conversa séria, né? É o momento de você ouvir. Vamos começar a sair disso? Vamos. Então você vai caminhar num processo agora comigo, mas eu vou te dar uma resposta nisso. E o pastor Chori disse uma coisa ontem que foi marcado no meu coração lá na janta, a gente ali no escritório, comendo uma pizza, e a gente conversando, tem aproveitado esse tempo, nós nos conhecemos melhor, e eu ouvindo o pastor Chori, e ele disse assim, e Deus não te mostra tudo, e o Espírito Santo não te traz a revelação das coisas, por quê? Para não bagunçar a situação, para não atrapalhar, nem ele entrar, invadir demais o que é para você fazer, e nem você descansar demais achando que você não tem que fazer mais nada. Então vai ficar sempre para amanhã. Amanhã a gente termina a conversa, Deus. Amanhã a gente tem de novo um encontro. Semana que vem nós estamos juntos. Vamos caminhando, né? E às vezes a gente nem tem o discernimento que você está caminhando para uma saída, para uma solução. E aquela madrugada eu desejei isso, e eu pedi isso para Deus, filho de Davi. Tem misericórdia da minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. Eu não aguento mais, eu não dou mais conta. E eu disse para Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Porque eu não dou conta de sair de uma situação dessa. Não tem como. Como eu vou voltar? Que família eu tenho? Que possibilidades eu tenho ainda na vida? Absolutamente não. Irmãos, olha, quase 8 anos nas ruas, é assim, é tudo desfeito mesmo, porque você, a rede, todas as redes que você tinha, é o tempo suficiente para elas se desfazerem. Rede de amizades. Quando eu saí das ruas, que eu estava com um cobertor velho nas costas, que eu falei, eu não tinha um centavo no bolso, eu pensei, eu vou ligar para quem? Se meus amigos, tudo é Cracolândia. Vou ligar para quem? Mas tinha uns malucos na rua, às vezes eu encontrei lá, né, o índio, que é um morador de rua, muito antigo, e ele pinta uns quadros meio malucos lá na rua e tal, ele fica ali no Santa Cecília, aquela região ali, Cracolândia. Um dia nós nos encontramos com ele na rua, eu falei, mano, vamos comigo, vamos lá para o projeto onde eu passei lá, para Cristolândia, vamos andar. Ele falou, não, ó, fala para ninguém não, falou para Laila, ó, fala para ninguém não, eu estou juntando um dinheiro aí, que é para eu sair daqui, eu vou viajar, eu vou sair daqui e tal. O cara não tinha um pedaço de pão para comer, então tem esses malucos, né? E eu disse, Deus tem misericórdia de mim. Foi muito interessante, eu não me lembro bem quantos dias depois disso, desse evento, mas aquele cair da tarde, início de noite, em que eu jogado naquela rotatória, na Marquês de São Vicente, e ver saindo do carro, descendo de um carro que acabou de frear bruscamente, a minha filha, já crescida, já vivendo uma outra realidade de vida, já com a voz mais firme, né? Já com uma atitude mais estruturada, ficar gritando o tempo todo o meu nome ali, e eu completamente diluído em nada, né? Eu já tinha sido absorvido pelo nada, pelo vácuo, por nada, não tinha mais identidade, nome, tal, ninguém me chamava mais por isso, que dirá pelo papel. Se ninguém me chamava pelo nome, né? O nome que eu mais ouvia era lixo, lixo, lixo. Então, me chamar de pai, né? Aquilo foi a resposta que Jesus deu para a mulher cananeia. Vá, né? Vá, sua filha está curada. E naquele momento, minha filha ali, né, Deus tomou a minha filha, né? Minha filha representando a pessoa de Deus, o abraço de Deus, a voz de Deus para mim, e me gritando lá do carro, pai, pai, pai. A última vez que ela me viu, né, para aquele momento, né? Irmãos, eu estava descalço, aí assim, eu achei um blazer velho na rua, eu vesti um blazer, tinha uma camisa rasgada, assim, sem botão, eu vesti um blazer, estava descalço, e eu me lembro que era uma calça
Era uma calça escura que eu estava com ela. Eu devia estar com ela já há quase 2 anos. Ai, ai, eu não sei, aquela calça deve estar andando até hoje por aí, procurando uma lavanderia. E assim, todo sujo, todo fedido, e ela gritando, pai, 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 pai. Cada vez que ela se aproximava, a voz ia ficando mais forte, mais forte, mais forte, entendeu? Esse momento do socorro de Deus é um momento assim que você baixa a guarda, você abaixa os braços, sabe? Você, todo aquele cansaço que talvez foi absorvido, você não sentiu por causa do desespero, né? É o momento que vem sobre você, né? Mas é o momento que você desmonta, mas você desmonta em algum braço, você desaba em alguma perspectiva, né? Isso é bom demais. Todo dia eu acordava sabendo que eu estava caminhando para a morte. E agora eu tinha uma perspectiva de acordar com alguém me conduzindo para a vida, me trazendo de volta, me chamando de volta para a vida, né? Eu fui o Lázaro, né, que pela boca da minha filha, ele disse, sai daí, né? Sai daí, volte a viver. Aquele abraço da minha filha foi o abraço, assim, pela condição que eu estava, aquele primeiro abraço e beijo dela, foi assim, a forma de Deus dizer o seguinte, eu não te rejeito, eu não tenho nojo de você, porque eu estava numa situação de nojo mesmo, né? E a minha filha representou aquilo. Bom, eu fiz a minha caminhada de volta para casa, para ver o que tinha acontecido com a minha filha, no caso da mulher Fenícia, né? Que a filha dela, se estava curada, se não estava curada, se ia continuar o suplício, ou se ela estava resolvida, se agora era vida nova, ou se não era. E esse foi um momento tremendo, porque, irmãos, de verdade, eu já não tinha mais assim, eu achava que eu não merecia nenhuma solução mais. Mas ver dia após dia, Deus me limpando, Deus me restaurando, Deus me trazendo palavras, Deus me indicando o caminho, Deus me mostrando a cruz, me mostrando Jesus através dos missionários ali, Deus limpando o meu coração, Deus me trazendo de volta para o jogo da paixão, da vontade de reconquistar a minha esposa, de casar novamente com ela, de poder pelo menos ver os meus filhos, se não pudesse ter relacionamento, mas vê-los de vez em quando, de saber que, de desejar que eu tivesse algum tempo de vida ainda que pudesse apagar um pouco essas memórias e trazer eventos novos, memórias novas para os meus filhos, para que quando eu morresse, eles não ficassem lembrando de crack, de droga, de cracolândia, de mendigagem, de uma história que eles tivessem vergonha, que eles precisavam se esconder dessa história, né? Esses desejos que voltaram. E aí, foi pelo braço forte do Senhor. E aí os meus gritos foram diários para Ele. Os meus encontros nesse deserto cananeu, nesse deserto fenício, foram diários, dizendo, todo dia eu tinha um pedido de compaixão. Tem compaixão de mim, porque eu não vou dar conta. Tem compaixão de mim. Aí já é diferente. Aí já é diferente. Aí, esse momento que você tem que buscar a solução porque você não dá conta, e o momento que você diz para Ele que não dá conta é diferente, porque você já está sob os cuidados dEle. Porque a sua história, porque esse momento, porque esses eventos já estão sob os cuidados dEle. Agora quem planeja é Ele, o dono do tempo é Ele. Agora o tempo não corre mais contra você, porque as coisas não estão caminhando para um fim trágico, para a morte dos seus sonhos, para o seu colapso. Está caminhando por uma solução, de uma forma ou de outra. Ele é um Deus que dá final às coisas, Ele é um Deus que sabe consolar, Ele é um Deus que sabe explicar tudo para você e sabe fazer você seguir, virar a página e seguir. E daí, Ele pode te usar e abençoar tantas vidas. Eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que eu pulei desse abismo e me joguei nos braços dEle, lá na Cristolândia, naquela noite, chorando lá em cima daquele tablado, era mais ou menos assim, onde tinha os cultos, né? Eu desci do alojamento e fui para lá. Tinha ninguém naquela madrugada e eu só chorava, e eu percebia que ali foi o momento em que o resto foi entregue, né, para Ele, e eu pude descansar no Senhor. Eu quero pedir que você fique em pé nessa manhã, e pedir que você não siga mais com o que você não pode dar conta, do que não te pertence, né? O que não te pertence mais? O que você está vivendo na sua história, que já era para você ter entendido isso, que isso não te pertence mais?
que não dá para insistir nisso, é desgaste. É desgaste. Vai ficar chato. As pessoas vão fugir de você. As pessoas não vão querer te ouvir mais. Não vai te dar mais atenção. Não vai atender mais o que você está solicitando. Porque não te pertence mais. Não está sob seu controle. E eu não sei porquê, mas essa é a jornada de todo mundo. Deus é assim que é a jornada. É assim que Jesus determinou, porque esses encontros são muito importantes para atualizar a fé. Para organizar, para dizer quem manda, quem não manda, quem que controla o reino espiritual, quem que está cuidando de você. Então eu quero orar com você, eu quero orar com mães, com pais, com pessoas aqui que talvez estão dizendo, pastor, não dá mais. Não me pertence mais essa situação. Eu vou agora sair para uma busca. Eu vou agora tomar uma atitude. Agora minha atitude de oração, minha atitude de busca vai ser diferente. Agora a minha resignação vai ser diferente. Eu preciso ter o dia do encontro para falar desse problema de verdade, para uma solução. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou descer para orar com você. Eu quero orar com você. Fique com vergonha, não. Se você acha que não te pertence mais, pode vir aqui. Se você acha que já lutou demais com essa situação, pode vir aqui. Quando eu saí no projeto missionário para falar, eu falei com Deus assim, Senhor, mas eu vou ficar contando a minha história. Hoje sou casado de novo com a mesma mulher, voltou a relação com os meus filhos, sou pastor, fui pastor, hoje eu estou no ministério aqui, mas fui pastor há alguns anos na igreja que eu fui mendigo lá na porta, na PIB de São Paulo, né, assim, o Senhor me honrou tanto e tal. Aí fica parecendo um exibicionismo. Para quem está sofrendo é tão ruim ficar falando essas coisas, é uma falta de empatia às vezes, entendeu? Eu falava para Deus, e os meus irmãos que vão voltar para casa, abrir a porta, chega lá, está lá o filho com problema, está lá o marido, está lá a situação, sei lá, está lá a enfermidade, tá, o que a pessoa está enfrentando. E aí, como que vai ser isso, Deus? Eu vou contar uma história bonita, vou impressionar as pessoas, essas pessoas vão ter empatia com a minha história, mas aí vão voltar para os seus caminhos, e eu saio feliz com isso. Eu vou dormir feliz com isso, eu vou almoçar, eu vou com a minha esposa falando, nossa, que bênção, né, o que Deus fez conosco e tal. Mas e o meu irmão? E o meu irmão? E Deus me deu uma palavra muito interessante. Falou, filho, você só é o papel que eu estou escrevendo. Deixa eles lerem. Abra o papel e deixa eles lerem. Só não estraga, né? Só não estraga nada. Deixa eles lerem. O restante é comigo. Então eu confio em Deus, eu confio no Espírito Santo, que você é a Ciro Fenícia, que você é o Ciro Fenício, que está aqui, que depois de uma longa caminhada, de cansaço, de fazer tudo que pode pela situação, de ter todos os desejos, os melhores desejos para que se resolva isso com seu neto, com seu sobrinho, com as pessoas e tal, e você está sofrendo junto, porque não depende de você mais. A decisão não depende de você. Mas agora é o encontro. Agora é o momento com Jesus de descansar mesmo. Dizer, Senhor, me leva para essa busca. Me leva para essa busca. Quais são os lugares? Quais são os momentos? E não despreze, irmãos, nada. Na busca não despreza nada. Não se importe com quem está te humilhando, não se importe com quem está mandando você não falar, não se importe com quem está dizendo que você está orando demais, não se importe com isso, não se importe com o tempo que você tem que caminhar, se você não sabe onde Jesus está, se você está caminhando pelo deserto e não encontrou ele hoje, não encontrou amanhã, você vai chegar na caravana dele. Na esperança de serem instruídas, Senhor, no caminho e depois, que devem andar, Pai. Até que possam, seja Senhor, sincero, falar aos seus vizinhos, aos seus parentes, não quão saia da grande presença obra de o Deus Senhor enquanto realizou você não em tiver favor dela, uma palavra profética de Jesus. restaurando, Vá, que a tua filha está libertando, curada. Pai. No nome Não poderoso deixe de Jesus. essa busca enquanto você não tiver essa palavra Amém. profética. Amém. E essa Pode voltar para os situação seus não lugares. te pertence mais, ela pertence a Deus. Oh, Jesus. Pai das misericórdias, Senhor da compaixão. Irmãos, eu quero agradecê-los. Obrigado. Para sentar Deus. pela acolhida. Eu espero revê-los. Eu acho que sábado, Senhor, dia tinha 11, à tanta noite eu estarei aqui diferença. com Laila para ouvir o pastor que vem da Indonésia. Já combinei com o pastor Show. Nós estaremos aqui para junto com você sermos abençoados e edificados com a palavra do pastor que vem da Indonésia. Obrigado pela acolhida. Senhor, cheio de Um beijo coisa no para coração fazer, de uma vocês. agenda Tá bom? lotadíssima ali.
e poder compreender aquele momento tão miserável daquele homem, Senhor. Ó Deus, cercado por tanta gente, por tanta demanda, o Senhor poder entender aquela voz o tempo todo dizendo: tem misericórdia de mim, daquela voz. Ó Deus, tem tanta coisa para fazer, num momento tão sobrenatural, depois da tua ressurreição, o Senhor mandar ir buscar Pedro, que estava longe, desistido da vida, porque tinha traído o Senhor, se preocupar com um coração que estava perdido. É isso, Senhor, que nessa manhã me traz fé, certeza, convicção de que eu posso dizer isso essa manhã, porque não importa o tamanho das coisas que o Senhor esteja vendo, não importa o tamanho dos ministérios que estejam por aí, não importa o tamanho das adorações que estão sendo agora prestadas, não importa o tamanho dos eventos que estão acontecendo pelo mundo, envolvendo o Senhor, os teus ouvidos e o teu coração está atento ao clamor de qualquer mãe. Se o Senhor ouviu aquela mulher, Senhor, no deserto, o Senhor pode ouvir essa mãe, essa avó, esse vô, esse tio, essa tia, esse pai, essa mãe, Senhor, esse filho, essa filha. Ó Deus, que está agora saindo para uma caminhada, dizendo: não dá mais, eu não aguento mais, não dou conta disso, isso não me pertence mais, apesar de eu ser, de eu ter, mas não me pertence mais. E que nessa caminhada, Senhor, eles sejam e elas sejam dirigidas pelo Teu Espírito Santo, para assim como eu fui dirigido para os braços da minha filha, assim como eu fui dirigido por um encontro, Senhor, que determinou, que profetizou uma nova vida, um novo tempo para mim, para minha família, que assim seja, nesse dia, nessa manhã, para essa pessoa aqui, Pai. Para aqueles que nos acompanham, Senhor, online, ou que vão acessar agora, que essa conexão não seja através de Wi-Fi, mas que seja uma conexão poderosa espiritual, Senhor, que seja do Teu Espírito Santo agora visitando as casas, visitando essa pessoa, visitando esse coração, ó Deus, visitando essa história, pisando o chão dessa casa, sentindo, Senhor, ó Deus, às vezes a escuridão, a tristeza, a angústia dessa pessoa do outro lado da tela, aí com seu celular, na televisão, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esse momento, e que Tua palavra, Senhor, faça brotar um momento muito sobrenatural na vida dessas pessoas, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam, Senhor, ó Deus, ouvidas pelo Senhor, que se sintam, Senhor, ó Deus, abraçadas, escondidas, protegidas, na esperança de serem instruídas, Senhor, no caminho em que devem andar, Pai, até que possam, Senhor, falar aos seus vizinhos, aos seus parentes, quão grande obra o Senhor realizou em favor delas, salvando, restaurando, libertando, Pai, no nome poderoso de Jesus, amém, amém. Pode voltar para os seus lugares. Irmãos, eu quero agradecê-los, obrigado, pode sentar, pela acolhida, espero revê-los. Eu acho que sábado dia 11 à noite eu estarei aqui com Laila para ouvir o pastor que vem da Indonésia. Já combinei com o pastor Shori, nós estaremos aqui para junto com vocês sermos abençoados, edificados com a palavra do pastor que vem da Indonésia. Obrigado pela acolhida, um beijo no coração de vocês, tá bom? Sei que estás aqui, eu posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o seu
seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Filho de Davi, tem compaixão de nós, Deus. Tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois eu quero te
Obrigado, Deus, porque Tu tens operado em nós transformação, Pai. Nosso coração tem sido chamado, Deus, para esse lugar. Seja aqui ou outro prédio, não importa, mas nós vamos respirar o mesmo ar, a mesma atmosfera, Pai. E isto vai se espalhar, porque sentimos, Pai, neste momento, que Tu estás dizendo: haja transformação na minha casa, haja transformação em cada coração, porque eu estou descendo. Pai, obrigado, porque nós sentimos que Tu vais fazer subir a igreja. Obrigado, Deus, pela oportunidade de termos rendição diante de Ti, Deus. E Tu estás dizendo: te rende ainda mais, porque eu quero mais rendição. Obrigado, Deus, porque vamos nos render, Pai. Porque temos recebido genuíno alimento, Senhor. Pai, nós queremos vida, e Tu tens para nós vida abundante, segundo a Tua palavra. Mas Tu estás dizendo: se Tu te esvaziaste, esvazia-te mais. Fica mais rendido, fica mais submisso. Diz para mim: eu não posso mais, que é conforme hoje o que passaste na Tua palavra. Eu não quero mais. Deus, porque ficou no passado. Ajuda, Deus, porque Tu tens muita coisa para nos dar. E muito mais do que imaginamos vai acontecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pelo que aconteceu na cruz. Dá-nos consciência, Deus, e esteja nosso coração, como corpo de Cristo, aberto a entender o Teu gesto, a Tua manifestação. Obrigado, Senhor, por esse dia e por todos os dias. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua presença e pelo que vai acontecer, porque nós não fazemos nem ideia, mas vai ser glorioso e poderoso, Pai. Muito grato pela Tua casa, onde quer que ela vá e esteja. Deus te abençoe, Deus guarde este lugar, Deus seja aceito no Teu coração, por causa da Tua transformação e da minha rendição, em nome de Jesus. Um beijo do Senhor. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Amém. Agora, nós vamos declarar que nós não vamos deixar de crer. Você vai abraçar o teu irmão se despedindo dele e vai falar: nem eu, nem você vai deixar de crer. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Amém? Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Eu não vou deixar de Senhor, vou confiar.
disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.